Olá, estamos começando mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos falar dos principais filósofos, né, que nós temos aí no quadro, que seria Aristóteles, né? Aristóteles se encaixa como um dos principais filósofos a serem estudados. Bom, o que a gente tem a falar sobre esse filósofo? Aristóteles, ele era chamado de peripatético, ou ele era do grupo dos peripatéticos. O que significa peripatético? Gente, peripatético é aqueles que ensinam andando, ensinam passeando. Então imagina que a maneira que ele lecionava era bem diferente, por exemplo, da maneira como a gente leciona hoje. Porque hoje como que a gente leciona? A gente não leciona na sala de aula com os alunos dentro de uma sala, enfileirados um atrás do outro, né? Dentro de uma lógica da sala, né? Para Aristóteles, o ensinamento tinha que ser diferente. Ele fazia isso de uma outra maneira. Como ele fazia isso? Ele ia ensinando andando. É lógico que essa dinâmica, ela é uma dinâmica diferente, mas você estar ao ar livre, diante de uma paisagem, por exemplo, bonita, seria algo mais agradável do que ficar preso numa sala com paredes da mesma cor, tá certo? Diante de um quadro, seria uma situação diferente, né? Então, a maneira como Aristóteles ensinava os seus era uma maneira completamente diferente, porque era uma maneira que ele ensinava caminhando, ele ensinava andando, né? Funcionava mais, gente, como uma espécie de troca de ideias, como uma espécie de bate-papo, né? Porque afinal de contas você estava andando, não tinha uma formalidade como a gente vê hoje no nosso sistema educacional. Havia uma coisa mais informal e era a maneira como ele ensinava. Então não esquece que esse nome de ensinar dessa maneira diferente, ao ar livre, vendo a paisagem, numa espécie de troca de ideias, é muito importante a gente não esquecer. Chama-se peripatético, ou os que passeiam, ou aqueles que ensinam passeando. Essa seria a primeira, vamos dizer assim, primeiro ponto importante para a gente aprender sobre Aristóteles, tá certo? Bom, como eu já tinha dito lá atrás, Aristóteles, ele é aluno, né? Ele é discípulo de Platão. E eu disse para vocês que ele rompeu, né? Ao romper, ele cria a sua própria escola, né? Na verdade, ele criou a sua própria escola. Melhor dizendo, é assim, ele criou a sua própria escola. E como era chamada a escola de Aristóteles? A escola de Aristóteles era chamada de Liceu. E lógico, estaria aí concorrendo com a escola de Platão, porque eles vão romper na questão de como pensar a questão filosófica. Eles vão ter linhas de pensamento completamente diferentes. E essa imagem vai mostrar como eles romperam, como havia essa diferença nas linhas de pensamento. Você está vendo Platão apontando para o céu, que seria um homem focado no mundo das ideias, ou seja, focado no reino dos céus, né? Lá estaria o mundo ideal. Para Aristóteles, que é o fundador de uma escola chamada Liceu, ele está apontando para a Terra, tá vendo? Então essa imagem ela é muito simbólica, porque quando ele aponta para a Terra, ele está dizendo que ele está falando do mundo aqui, do mundo real, tá? Do mundo que a gente vivencia, do mundo que a gente sente com o tato, com a audição, enfim, que a gente está ouvindo, vendo e tocando esse mundo. Então ele é do chamado mundo real. Então ele prefere se articular com o mundo concreto, com o mundo em que nós vivemos de verdade. Então um estaria ligado ao mundo das ideias, que estaria ligado ao mundo dos céus, lá é o mundo certo, lá é o mundo correto. E para Aristóteles, que é o nosso alvo de estudo, é o que nós vivenciamos aqui, é o que nós vivemos e sentimos na nossa realidade cotidiana, aquilo que está ao nosso redor. Esse sim é o que é para ele a filosofia correta. Por isso que ele está apontando para baixo, para o mundo do planeta Terra, para aquilo que nós estamos vivenciando assim, aqui. Então essa imagem ela fala muito sobre essa diferença dessas duas escolas, né? A escola de Aristóteles, que é uma escola que trabalha com esse mundo concreto que nos rodeia, e a escola de Platão, que é a escola do mundo das ideias. Tudo bem, gente? Bom, aqui de novo nós temos uma discussão sobre eles, eu até vou ampliar aqui, tá certo?
essa questão da diferença entre os pensadores, né? Olha o que diz o nosso querido Platão, discípulo teimoso. Será que não vê que a mudança que os sentidos atestam são contradições, né? O mundo das coisas sensíveis é um mundo aparente, é ilusório. Isso aqui é uma ilusão. Lá no céu é que está o correto. E para o seu discípulo, doido do mundo das ideias, tá? Não há nada no intelecto que não estivesse primeiro nos sentidos, ou seja, naquilo que eu estou vivenciando aqui, naquilo que eu estou vivenciando dentro do meu planeta, tá? Eu estou pegando, eu estou apalpando, tá? Eu estou vendo, eu estou escutando. Isso para mim tem sentido. Então, gente, essa seria uma das bases, né, da chamada filosofia aristotélica. Essa é uma das bases que compõem a filosofia aristotélica. Então vamos tentar entender a questão que alicerça a chamada filosofia aristotélica. Vamos tentar entender como ela é palpada. Então vamos lá. Primeiro ponto, a questão, e eu acho isso fundamental, gente, porque se você entender isso aqui, você entendeu a base do pensamento de Aristóteles. Então ele diz o seguinte, tá? Primeiro é a questão da sensação, né? Você está vendo ele aí pegando, né, um cachinho de abelhas, e ele vai ver a sensação de mexer com as abelhas. Então ele vai analisar a questão das abelhas. Eu queria deixar claro, gente, é importante você entender que Aristóteles é o pai da ciência. Ele é o pai da ciência, ele vai querer fazer um estudo científico sobre as coisas. Lógico que vão haver erros, você vai ver lá na frente que vão haver erros, mas ele é aquele cara que vai querer fazer um estudo científico. Eu quero ver para crer. Então ele é o pai das ciências, e inclusive ele vai categorizar, vai criar categorias para a ciência, né? O reino animal, o reino vegetal, tá certo? O reino mineral, é ele que vai categorizar os reinos. Então ele é tido como o pai da ciência que nós temos hoje. Ele analisa a ciência dessa forma, de forma categorizada. Então vamos tentar entender ele. Dito isso, vamos tentar entender ele. A filosofia aristotélica, ela estimula o conhecimento do mundo sensível, ou seja, elaborando um estudo das ciências naturais, tá? Então, a sensação é o ponto inicial do conhecimento. Então, eu quero pegar e ver aquilo ali. Eu quero pegar, analisar, entender como aquilo ali funciona. Então, eu quero entender o princípio de funcionamento das coisas. Por isso que ele está mexendo com essa questão dos sentidos. Então, esse primeiro ponto que nós estamos... Opa, gente, desculpa. Esse primeiro ponto dele, que é a sensação, está diretamente relacionado, gente... A questão da sensação está diretamente relacionado com o chamado sentidos. Visão, olfato e tato. É aquilo que eu acabei de falar para você. Ele quer ver para crer. Então, fornece as informações para o nosso pensamento. Então eu estou vendo, então aquilo, eu estou entendendo como aquilo funciona, tá? Então só para vocês terem uma ideia, eu peguei, eu olhei, eu analisei, eu apalpei, tá? Eu estou vendo, eu peguei isso aqui só de exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem aí qual seria o princípio dessa linha filosófica, tá? Então eu olhei isso aí, e isso são ferramentas para o meu conhecimento, para encontrar a essência e o prazer, ou seja, para eu entender como aquilo de fato está funcionando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá, é a questão da memória. Então, o segundo ponto é a questão da memória. Por quê? Porque eu vou entender como aquilo funciona e estou mandando aquilo para minha cabeça, e aquilo está criando uma memória. Ou seja, a lembrança dos acontecimentos que eu presencio é a retenção dos processos sensoriais. Então, eu senti tudo aquilo ali, eu vi tudo aquilo ali, ao ver tudo aquilo ali, eu criei uma memória, eu criei um pensamento sobre isso, tá? Eu criei um pensamento sobre isso. O terceiro ponto é que eu estou gerando, né? Isso me gera uma experiência, que é a capacidade de estabelecer as relações com aquilo que nós aprendemos com os sentidos. Então eu olhei, vi e gerei uma experiência, quer dizer, eu estou fazendo uma aprendizagem. Então a minha memória está me gerando uma aprendizagem. Olha que sequência bacana que ele está categorizando, tudo bem, pessoal?
Então, para o nosso querido Aristóteles, tá? A razão é inata. Vamos tentar lembrar de uma coisa. Lembra que para Platão, tá certo? Era inato quando você anda, quando você fala, quando você canta, aquilo é inato, aquilo já estava em você. Aquilo você já deve ter trazido de outro lugar, faz parte de você. Então, né, você não aprende a andar, você só recorda andar. Você não aprende a falar, você recorda falar. Para Aristóteles, essa função seria a questão da sua razão. Ou seja, olha o que Aristóteles pensa. Todos os homens nascem com razão, essa capacidade de entender, que lhes dá a capacidade de ordenar e classificar as coisas do mundo conforme percebidas pelos sentidos. Então, essa questão da sua razão, do seu pensamento racional, faz parte dessa questão inata sua. Você nasce com isso, tá? Então, de uma certa forma, essa inteligência que nós temos, é algo que faz parte da nossa natureza, nasce com a gente. Então, todos os homens nascem com a razão que dá essa capacidade da gente entender. Por isso que a gente capta as coisas muito rapidamente, porque afinal de contas a gente junta tudo isso, né, pessoal? Eu vou voltar aqui só para você... Opa, desculpa, gente. Volta aqui, tá? Então, você junta tudo isso, tá? Então, você pega essa sensação que está ligada com os sentidos, isso gera em você uma memória, né? Tá certo? A retenção de você lembrar disso aí, e isso te dá uma experiência, ou seja, você tem um entendimento. Então, para Aristóteles, isso forma o que você tem de razão, ou seja, isso formaria a sua razão, conforme você vai percebendo os seus sentidos. Então, nós temos essa forma de inteligência, ela é comum a todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Eu acho que daria para a gente discutir aqui é o seguinte, né? Todo mundo tem uma determinada inteligência. Você pode até ter dificuldade para uma coisa ou outra, mas você tem essa razão, essa racionalidade para entender as coisas. Por isso que quando algum indivíduo foge à racionalidade, quer dizer, foge ao entendimento das coisas, principalmente da ciência, ele é tido, a gente olha para ele com um olhar de, mas como que você não entendeu? Você tem uma experiência, você vivenciou tudo isso aí dentro de uma experiência, como que você não entendeu? Então, quando a gente olha a ciência, por isso que a ciência ela faz a prova daquilo que ela está falando, porque ela está mostrando, né, de forma categórica as coisas que estão acontecendo. Então você prova de forma categórica as coisas que você está falando através do mundo científico. Então a ciência ela vem provar aquilo que nós estamos vendo, pegando, sentindo, tá? E criando essa experiência. Então, por isso que quando se foge da racionalidade, dessa razão aristotélica, né, algumas pessoas não são compreendidas. Como que você não compreendeu esse experimento científico? Ele é real, ele é visível. Eu estou vendo aqui. Então, aquela aula de ciências que você tem lá nas primeiras séries da escola, elas são justamente para mostrar isso aí, né? O que é solúvel, o que não é. Estou dando como exemplo, só para a gente brincar com a ideia. O que é solúvel na água, o que não é solúvel na água. Então eu vou lá e falo assim, olha, o açúcar ele é solúvel na água. Eu faço a experiência e mostro que o açúcar é solúvel. Olha, eu pus o óleo aqui, o óleo não é solúvel na água, eles não estão se misturando. Então eu estou fazendo uma experiência, estou mostrando para você. Então você está vivendo aquilo, você está vendo. Por isso que na escola a ciência vem de encontro com essa questão de mostrar para os alunos o que está acontecendo. Então, para o nosso querido Aristóteles, tá? A chamada metafísica de Aristóteles, né? Quer dizer, que está além da física, para ele é o seguinte: para ele ela baseia-se num conceito de substância individual. Ou seja, não tem como separar o meu intelecto do meu corpo. Não existe como separar o intelecto. Não tem como separar
a minha parte intelectual do meu corpo. Então não tem separação. Seria diferente de Platão, não tem separação de corpo e espírito. Não, meu espírito é minha memória é meu cérebro. Não há uma experiência de separação. Então, para ele, presta bem atenção nisso, gente, na visão aristotélica, ok? A metafísica baseia no conceito de substância individual, ou seja, o indivíduo concreto. Não tem como eu separar o Carlinhos corpo do Carlinhos memória. É impossível, porque aqui tem um cérebro que tem todas as suas ligações físicas, químicas, e é impossível separar isso dele. Não há um espírito fora do Carlinhos. O espírito do Carlinhos é o Carlinhos. Então o Carlinhos, enquanto ser humano, é o Carlinhos enquanto esse intelecto que está dentro dele. Então é essa a visão de Aristóteles. Não tem como separar uma coisa da outra. Elas estão conectadas, elas estão juntas. Tudo bem, gente? Daí você vai entender uma coisa também aristotélica. Todo indivíduo é constituído de matéria e forma. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar este lindo gatinho como exemplo, tá bom? Então vamos pegar esse lindo gatinho. Quando você olha, esse gato, ele é feito de ossos, ele é feito de pelos, ele é feito de sangue, ele é feito de carne. Se eu triturasse esse gato, pelo amor de Deus, não é o que eu vou fazer, gente, é só uma forma de explicar. Esse gato, ele é constituído de uma matéria. Então, a matéria, pelo, ossos, carne, sangue. Isso é uma parte da matéria que compõe o gato. Só que quando essa matéria, você dá um desenho a ela, ela ganha uma forma. Então todo indivíduo tem uma forma, tá? Então o gato, ele tem essa forma, o cachorro tem essa forma. Então os indivíduos, eles são uma junção de matéria, como eu falei do gato agora, né, que compõe o gato, e depois a forma do gato. Por exemplo, o gato tem essa forma, o humano tem a outra forma, o cachorro tem a outra forma. Então são formas diferentes que vão, né, categorizar aí os indivíduos. Então a matéria é o princípio da individualização e a forma é a matéria, a forma é a maneira como a matéria ela se organiza. Então você tem sempre uma matéria que vai ganhar uma forma na visão de Aristóteles. Inclusive, isso me parece até muito simples de entender, isso me parece muito lógico, né? Isso não vejo uma dificuldade em entender isso aí. Agora, entenda o seguinte, né? Essa forma, ela vai mudando com o tempo dentro das conjunturas de matéria. Então, as formas, elas vão acabar se mudando, tá bom? E é aqui que a gente vai cair, né? Tá certo? É aqui que a gente vai cair. Toda matéria precisa de uma forma para se tornar uma substância individual, beleza? Então eu tenho essa matéria que é uma matéria individual que me compõe, uma matéria que me compõe. Aliás, é a matéria que compõe todos os seres humanos. Então a matéria que compõe o Carlinhos é a matéria que vai compor todos os humanos do planeta. Só que o Carlinhos vai ter uma forma diferente. Então a forma é um princípio inteligível que fornece a identidade. Então nós temos a mesma matéria que nos formou, tá? Nesse sentido, ok? Mas quando a gente olha a forma desses indivíduos, a forma é completamente diferente. Quer dizer, a essência comum aos indivíduos dessa espécie. Então é o seguinte, você está olhando aqui um cavalo. Então, você está olhando aqui, a abstração é o cavalo, tá? Então, se eu falar humano, você vai lembrar no que é um humano. Só que você tem vários tamanhos, várias cores, né, de cavalo, tá? Então, eu falo cavalo, você até lembra de um cavalo, mas você sabe que os cavalos são todos diferentes entre si. Então você tem um cavalo mais alto, você tem um cavalo mais baixo, você tem um cavalo mais forte, você tem um cavalo mais fraco, você tem um cavalo
que seria um pônei, né? Que seria um cavalo menorzinho. Tá? Então você vai ver que os indivíduos são completamente diferentes. Inclusive, quando você se apaixona, né? Você se apaixona por aquilo que é a forma inteligível, ou seja, o seu eu. O seu eu. Então, cada cavalo, cada ser humano, cada gatinho, cada cachorrinho tem o seu eu, né? O seu eu que o compõe, tá? Que seria aquilo que ele chama de princípio inteligível, que dá a nossa identidade, que compõe a gente, né? Por isso que nós sempre seremos únicos e insubstituíveis. Sabe, gente, uma coisa que é interessante, por exemplo, quando você fala de... aqui em casa eu tenho, tá? Inclusive tá aqui atrás de mim, ó, aqui atrás de mim. Tem gente que detesta essa imagem que você está vendo aqui na minha casa, que são flores artificiais. Essa imagem que você está vendo aqui embaixo do espelho é uma flor artificial. Por que essa imagem seria uma imagem detestável? Quando você olha para uma flor artificial, ela nunca muda. Vamos traduzir de uma outra forma. Ela nunca morre, ela nunca se acaba. Quando você olha para uma flor natural, né, ela era uma semente, aí ela se desenvolveu, aí ela virou uma flor, chegou no seu apogeu, deu uma caidinha e foi para seu ponto final, que seria morrer. Então, quando eu olho para uma determinada flor e vejo lá uma beleza incomparável, toda flor seria única nesse sentido. Por quê? Porque ela é única, porque ela, inclusive, ao morrer, isso dá a ela a identidade de ter sido única, né? Isso vale para nós. Como nós temos um princípio básico, como eu disse da flor agora, né? Nascemos, crescemos e, né, nos tornamos adultos, chegamos no nosso ápice e morremos, isso se não tiver nenhuma interferência, obviamente, né? Ninguém aqui é bobo, mas se não tiver nenhuma interferência, a gente cumprir todo o ciclo, tá bom? A gente é único, e mesmo que a gente não cumpra também todo o ciclo, que a gente cumpra parte do ciclo, que a gente interpreta como sendo o ciclo todo, né, da vida humana, a gente foi único, a gente sempre será único, né? Então isso nos individualiza. Então, independente de qualquer coisa, né, a flor de plástico vai ficar, nós não, e nós não vamos ficar, mas nós, apesar de não ficarmos, nós sempre seremos eternamente únicos, né? A nossa história foi construída por nós e é única, né? De todas as relações que criamos dentro dela. E aí é que está a beleza entre a diferença da flor de plástico, que tem gente que critica, e da flor de verdade. Ela é única, teve sua vida e acabou. A gente tem um princípio parecido. Isso fornece a nossa individualidade, mesmo sabendo que nós vamos acabar. Inclusive isso que dá a beleza de saber que tem começo, meio e fim. Então tá aí só uma forma da gente pensar a respeito disso, tá? Então eu posso até pensar no cavalo ideal, mas existem milhares de cavalos com suas identidades próprias, isso é bacana. Bom, e aí a gente vai ter que falar do chamado Tratado das Categorias para você entender um pouco sobre isso. E a gente vai discutir uma coisa chamada essência e uma coisa chamada acidente, tá? Então vamos lá. Isso tem muito a ver com tudo que nos rodeia, tá? O que seria a essência, tá? Então eu vou pegar como exemplo o triângulo aqui do lado azul, tá? Então eu vou pegar ele só como modelo para te explicar isso, tá? Então vamos entender o triângulo azul, a essência do triângulo azul, tá? Então a essência fornece a identidade do ser. Ou seja, quando eu olho para a essência do triângulo, ele tem apenas 3 lados. Então ele é uma figura geométrica de 3 lados. Isso é a essência do triângulo. Uma figura geométrica de 3 lados. Essa é a sua essência, tá? Vai fornecer a identidade, tá? O acidente, essa é a parte mais legal, é que ele é azul, mas ele podia ser verde, ele podia ser vermelho, ele podia ser preto. Tá? Então, acidentes são as características mutáveis e variáveis das coisas, sem afetar a sua essência. Tá? Então, o que acontece? A essência dele, ele é um triângulo. O acidente dele, ele é diferente. Aliás,
existe uma beleza nisso, né? Tá certo? Porque dá individualidade ao triângulo, mesmo o triângulo sendo um triângulo. Então, vamos tentar entender com essa imagem que eu coloquei aqui do lado para a gente caracterizar isso aí, que seria a necessidade e a contingência. Tá? Então, vamos pegar a imagem para a gente entender. Necessidade. As características são necessárias, caso contrário, a coisa deixa de ser o que é. Então eu estou olhando para o indivíduo aqui do lado e estou vendo um ser humano, como eu, como você. Braços, pernas, cabeça, tronco, isso é um ser humano. Só que a contingência é que ele é um ser humano, e vocês estão percebendo? Bom de boca, né? Tá certo? Tanto que ele ficou fortinho, né? Então o que você está olhando? Você está olhando um ser humano que tem uma fome de leão, então ele é mais massa bruta, ele é mais robusto, ele é mais fortão, né? Eu estou colocando esse nome, ele é mais fortão. E de repente eu olho do lado e vejo um sujeito que é mais franzininho, mais miudinho, mais pequenininho, tá? Então a necessidade, as características são necessárias, tá? Então é um ser humano. A contingência, ele é um ser humano com suas características, ou seja, com as suas individualidades. Quer dizer, a contingência são variações mutáveis. Ou seja, ele é mais bom de boca, então ele é mais gordinho, né? Ele é mais fortinho, tá? Então ele não tem cabelo, tá? Então isso dá essa situação que eu chamo de contingência, ou seja, são as variáveis, são variáveis imutáveis, ou seja, e se amanhã ele virar e falar assim, quero parar de comer do tanto que eu estou comendo, tá certo? Eu quero fazer um regime e eu quero deixar o meu cabelo crescer. Ok, ele vai ficar menor ou ele vai ficar com um corpo mais atlético, tá? E ele vai ficar cabeludo. Isso é possível. Então tá aí a diferença de necessidade e contingência. Tudo bem, pessoal? Bom, e aí a gente vai falar uma coisa que é super importante, que é a questão do ato potência. Do ato potência, tá certo? Bom, quando todos nós estamos lá no ventre materno, prestes a nascer, esta seria a nossa, vamos dizer assim, o nosso ato. Eu estou vendo um ser humano. Eu estou olhando para um ser humano em gestação. Todos nós humanos passamos por esta fase, né? Esta fase do ventre materno antes de virmos ao mundo. Então você está olhando para um ser humano na sua fase gestacional. Então aí eu tenho um projeto de ser humano. Eu tenho um ato de ser humano, tá? Mas qual a causa que transforma esse ato em potência? Quando esse ser humano nasce, homem ou mulher, tá? Isso pouco importa. E esse ser humano é criado e aí ele desenvolve, tá certo? Se desenvolve num homem e numa mulher. E aí ele vai ser médico, advogado, dentista, psicólogo, ele vai chegar à fase adulta, ele vai chegar à fase idosa. Eu estou vendo a potência desse ser humano se desenvolvendo. Né? Então, eu vi ele passar pela infância, eu vi ele passar pela adolescência, eu vi ele passar pela fase adulta, né? Lógico que não são todos que conseguem passar por todas essas fases, mas eu passei pela fase adulta, eu cheguei à fase idosa, eu me casei, olha só, eu tive a capacidade de criar outras pessoas, eu tive a capacidade de gerar um outro ser humano. Então o ato, eu ali enquanto indivíduo, a potência no que eu me transformo, no que eu me desenvolvo, né? No que eu vou passando pelas fases da vida, conhecendo outras pessoas, construindo, por exemplo, uma carreira, me relacionando com essas pessoas e tendo a possibilidade de gerar, uma outra pessoa. Olha que extraordinário. Então o ato, tá? O ato.
eu ali enquanto um bebê, enquanto um feto. Potência, aquilo que eu posso me transformar. Então, eu posso chegar até a minha fase idosa. Então, eu posso me transformar num ator, num advogado, num médico, né? Eu posso me transformar em tantas e tantas e tantas coisas, tá certo? Isso é a potência. Então, é você desenvolvendo as suas potencialidades. Então, o ato é você ali em si, tá? Ali você ainda como feto, tá? É uma promessa. E a potência é aquilo que você pode se desenvolver, aquilo que você pode se transformar. Tudo bem, gente? Aquilo que você está podendo se transformar. Bom, gente, rapidamente para a gente ir indo para a fase final, tá certo? Isso gera a teoria das 4 causas, tá certo? A teoria das 4 causas, que é a essência também do pensamento de Aristóteles, tá? Eu pus aqui um esqueminha, né, do barro, da produção de um vaso, tá? De um jarro, enfim, para você entender a minha ideia. A causa material, né? Então, teoria das 4 causas, o que nos estimula a pensar. A causa material é o material que algo é feito. Então eu vou ver do que o material é feito. É o nosso estudo científico para descobrir a essência das coisas. Depois eu tenho a causa formal, né? Quer dizer, aquilo vai ganhar uma forma. Por que aquilo ganhou uma forma? Então, teoria das 4 causas. Do que é feito, tá? A forma que tomou. Ok? Continuando. Depois, a causa eficiente ou motora. Ou seja, o que é que fez com que aquilo ganhasse aquele corpo. Então, no caso, eu estou falando aqui do vaso, você viu o barro, depois você viu, né, a produção do vaso e a causa eficiente ou motora. Quer dizer, as mãos é que acabaram construindo aquele vaso, as mãos é que acabaram fazendo aquilo ali. E a causa final, tá certo? Ou eu chamo de teleológica, que é o objetivo ou finalidade daquilo que foi desenvolvido. Então, por que eu fiz aquilo? Eu fiz aquilo para guardar uma semente. Eu fiz aquilo para guardar água. Eu fiz aquilo como um enfeite. Então, nesse pensamento aristotélico, nós estaríamos dividindo em 4 linhas de pensamento, tá certo? 4 linhas de pensamento. A causa material, então nós vamos investigar o material que aquilo é feito, né? Do que aquilo é produzido. A causa formal, né? A forma que aquilo tomou, tá certo? A forma que aquilo tomou, tudo bem, gente? Como aquilo chegou a ser construído, né? Quer dizer, que seria a causa eficiente ou motora, responsável por realizar a potencialidade de uma matéria, como é que aquela matéria se transformou naquilo, e a causa final, ou chamada de teleológica, tá? Que é o objetivo, para que aquilo é utilizado, para que aquilo serve, tá certo? Bom, daí a gente chega a uma situação que é dizer o que é, né, o ser, uma coisa que envolve 4 perguntas, o que ela é, do que ela é feita, que ou quem fez ficar assim e qual o seu propósito. Então, eu pus aqui do lado, por exemplo, a Terra, né? Pense isso sobre o planeta Terra, o que ela é, do que ela é feita, quem fez ela ficar assim e qual o propósito dela, inclusive qual é o nosso propósito aqui. Então essa é a base para um estudo aristotélico, tá? Então as coisas que estão aqui dentro, do que elas são feitas, qual a finalidade delas e assim por diante. Tudo bem, gente? Ok? Qual a finalidade delas? E aí, um dos pontos mais importantes de Aristóteles, que é a ética aristotélica, tá certo? Que é a ética de Aristóteles. Eu pus esse esqueminha aqui do lado porque esse esqueminha ajuda a entender bem o princípio da ética aristotélica, tá certo? Bom, a ciência da prática humana, tá? Então você está olhando aqui, eu vou tentar explicar essa ciência da prática humana, que é o seguinte. Você está olhando um sujeito fazendo uma prova, tá? Você está olhando um sujeito fazendo uma prova. E aí do lado você está olhando uma galera querendo colar desse sujeito. Para Aristóteles, o fato de colar é antiético, mas não o fato de você olhar a prova do cara e pegar o conhecimento do cara para si. Não é isso que Aristóteles chama de antiético. Ele vai dizer o seguinte, que o fato de você não ter estudado
e não ter tentado você fazer a prova, para você ver a sua potência, lembra que a gente falou lá atrás em potência, né, naquilo que você pode se transformar, é que está errado. Então, na verdade, o errado é você não desenvolver todas as suas potencialidades. Tá? Então, todo ser tende à realização de sua natureza, ou seja, a atualização da sua potencialidade. Então, se você não faz isso, você não realiza você não bota em prática a sua potencialidade. Então, a ética aristotélica é muito fácil de ser entendida e é a base do pensamento de Aristóteles, gente. É uma das coisas, inclusive, que mais é cobrado em vestibular, é a questão da ética aristotélica. É você se cobrar e você se pôr à prova para você desenvolver todas as suas potencialidades. E aí o exemplo da prova é o exemplo mais claro. Não adianta você ficar colando porque você não desenvolveu suas potencialidades. Ou seja, foi um tempo perdido quando você não desenvolveu todas as suas potencialidades. E aí, gente, rapidamente a gente indo para o fim, né? Dá uma olhada nessa imagem e você vai entender uma coisa de Aristóteles. O fim último do ser humano é o seu bem, a sua felicidade, o seu o que eles chamam de eudaimonia, né? Que é a sua plenitude, a sua felicidade, tá certo? Então, essa imagem vai falar um pouco sobre isso, né? Dá uma olhada nessa mulher. Essa mulher vai expressar um pouco do que eu estou falando. Você está olhando para uma mulher bonita, você está olhando para uma mulher bem vestida e dá uma olhada na situação dela. Ela parece que ela está pedindo esmola. Algumas pessoas são tão pobres que não tem nada além de dinheiro. Então, essa mulher, provavelmente, ela é bonita, né? Como você está vendo. Ela é uma mulher rica, tá? Mas ela é uma mulher que, por exemplo, é miserável, é ciumenta, não se relaciona bem com a família, entendeu? Ou seja, ela só tem dinheiro, mas ela não tem, por exemplo, amor para dar para uma outra pessoa. Então, algumas pessoas são tão pobres que não tem nada além de dinheiro. Então, no caso dela, eu até tenho dinheiro. Você está vendo que eu tenho dinheiro? Eu tenho beleza física, mas eu não tenho, por exemplo, o dom da caridade. Eu não tenho, por exemplo, o dom da harmonia familiar. Então, ela não desenvolveu todas as suas potencialidades. Então, o fim último do ser humano é o seu bem, ou seja, a sua felicidade, o eudaimonia, ou seja, a sua prosperidade plena. Ou seja, se você é uma pessoa que tenta, nesse caso aqui, mas se você é uma pessoa que tem uma boa integração com a família, se você é uma pessoa que tem uma boa integração com os amigos, se você é uma pessoa caridosa, você está desenvolvendo todas essas potencialidades e não você desenvolver algumas. Então, para Aristóteles, você deveria desenvolver todas as suas potencialidades. Qual o pensamento de Aristóteles? Para a gente rapidamente tá fechando, porque nós estamos muito longos, né? Agir virtuosamente, atingir o meio termo, o equilíbrio. Essa imagem mostra um pouco do que eu estou falando. Tá vendo o sujeito saindo aí numa imagem da guerra, o sujeito saindo da fronteira e sendo morto com gás? Tá vendo? Ele foi precipitado, ele saiu correndo da trincheira sem estar preparado. Só que você está olhando os colegas atrás dele, tá vendo que eles estão saindo da trincheira, mas estão saindo com máscaras? Então a ideia de Aristóteles é o seguinte: se lance ao mundo, saia para o mundo, se lance, mas se lance prevenido. Ou seja, tenha um meio termo. Não fique lá na trincheira feito um covarde esperando a guerra passar. Saia para a guerra, mas saia preparado. Prepare-se sempre para essa guerra. Fique sempre preparado. Tudo bem, gente? E aí, eu só queria falar mais uma coisa que seria uma espécie de erro de Aristóteles, né? E um dos erros de Aristóteles está aqui, né? Estaria no chamado universo aristotélico, né? Tá? O que seria o universo aristotélico? Ele vai dividir o universo aristotélico em duas partes, o sublunar e o supralunar, tá? Que seria isso?
O supralunar é aquele constituído de terra, água e ar. Ele tem uma visão que a Terra é o centro do universo. E você sabe muito bem que a Terra não é o centro do universo. Inclusive nós temos aqui, né? Tá? Então assim, ó, olhando para a imagem que está ali. Tá? A Terra é o centro do universo. Para além da Lua é um desconhecido. Para cá da Lua é o conhecido. Então eu conheço o aqui da Lua, né? Então eu estou olhando para o universo, estou olhando para o universo aristotélico. Então eu conheço o para cá da Lua, né? Eu não conheço para o além da Lua. Mas que a Terra seria o centro do universo é um furo, hoje a gente sabe. Você está olhando no esqueminha que eu coloquei ali no canto, né? O nosso sistema solar, tá certo? Não é bem assim, né? Então quando você olha para o nosso sistema solar, você vai ver que houve um erro aí, tá? Mas ele vai dizer o seguinte, né? Que quando eu olho esse para além da Lua, qual é o princípio que faz tudo isso funcionar? Qual é o princípio que dá o funcionamento para tudo isso, tá? Qual é o ponto que faz com que tudo isso funcione? O ponto que faz com que tudo isso funcione seja Deus, tá? Então ele diz que Deus é o princípio motor sem existência física, mas que faz com que tudo isso funcione. Tá bom? Esse é o Deus de Aristóteles. Então existe um Deus que faz com que tudo funcione. Tá bom? Gente, desculpe, me estendi bastante. Aristóteles é um filósofo enorme, muito grande, mas acho que a gente passou aquilo que seria mais importante. Valeu, obrigado, até a próxima aula.